Palestra, Estados Infinitos. Neville Goddard, 22 de março de 1968. Muitas vezes alguém me diz, acho que os outros não entendem você. Fizeram-me esta pergunta, quando você usa a palavra em estado, acho que outras pessoas não sabem o que você quer dizer, então, por favor, explique isso. Esta noite, vou tentar. Dizem-nos, vocês são filhos do Altíssimo, todos vocês. Não apenas alguns, mas todos nós. No entanto, você morrerá como os homens e cairá em estados infinitos de consciência, pois os estados são aqueles em que caem os filhos do Altíssimo. Um estado é uma atitude mental, um estado de experiência com um corpo de crenças pelas quais você vive. Sempre expressando um estado, você se identifica com ele dizendo, sou pobre ou sou rico. Sou conhecido ou sou desconhecido. Sou desejado ou indesejado. Eu poderia continuar indefinidamente, porque existem estados infinitos nos quais um filho individual do Altíssimo pode cair. Blake fez esta declaração, e a eternidade existe. Todas as coisas na eternidade são independentes da criação, o que foi um ato de misericórdia. Por isso pode ser visto que eu não considero nem o justo nem o iníquo em um estado supremo, mas cada um deles como estados de sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais do bem e do mal. Quando você se encontra em um estado ou vê um aparente outro em um estado, não o condene ou elogie, pois todos os estados existem e nenhum estado é maior que o outro. Cada estado é uma atitude, um estado de experiência com um corpo de crenças que um filho individual do Altíssimo ocupa. E se aquele filho individual do Altíssimo, então não somos irmãos da unidade mais elevada? E não somos também membros do corpo supremo que é Deus Pai? Portanto, os estados em que caímos não podem prejudicar ou deter de forma alguma nosso eu imortal que caiu. Seu poder criativo não caiu voluntariamente. Foi a vontade de seu Pai que você, seu poder criativo, descesse e experimentasse estados. No capítulo 8 de Romanos, Paulo nos diz que ele foi submetido à vaidade, não voluntariamente, mas por causa da vontade daquele que o sujeitou na esperança. Há unidade em Deus, mas Deus, o Pai, é composto de deuses, os filhos. Assim, o poder criativo de Deus caiu em divisão e passa por estados que resultam na ressurreição para a unidade. Como um filho do Altíssimo você pode, em um piscar de olhos, entrar em qualquer estado, mas as chances são de que você não permanecerá lá, pois um estado é feito de um corpo de crenças. Se você passar o dia pensando a partir de uma certa base, um certo corpo de crenças, é provável que adormeça naquela noite com a mesma crença. Sabendo que pode passar para outro estado, outro corpo de crenças, você pode tentar mudar, mas deve persistir em permanecer no novo estado até que se torne natural. Existem estados inumeráveis e o ocupante de um estado não é melhor do que o ocupante de outro, pois cada um é irmão na mais alta unidade e todos são um no corpo de Deus Pai. Mas o estado, a atitude mental a qual você retorna mais constantemente, constitui sua morada. Se você viver em autopiedade, você expressará o estado, mas ao ocupar esse estado você não é menos do que alguém que tem ambições de entrar na Casa Branca ou no Vaticano como Papa. O indivíduo que deseja um estado ambicioso não é maior ou menor que aquele que não sabe que está em um estado e permanece sujeito a ele. Como sair de um estado? Através da crença. Você deve acreditar na doutrina. Dizem a você, tudo o que você deseja, acredite que você o recebeu e o receberá. Os preceitos de Cristo devem ser aceitos literalmente, pois serão cumpridos literalmente. Você pode acreditar no preceito de que acreditar que já recebeu seu desejo o trará à tona em seu mundo? Se sim, então esta noite você pode mudar as coisas que estão acontecendo em seu mundo. E se você puder acreditar e se persuadir de que as coisas são como você quer que sejam, a ponto de realmente se mover para o sentimento de que são verdadeiras, elas serão sentidas e vistas em seu mundo. Você deve sentir que seus desejos já foram realizados, que já são verdadeiros, pois a verdade de qualquer conceito é conhecida pelo sentimento de certeza de que o pensamento é verdadeiro.
Assumindo que você não é o homem, ou mulher, que deseja ser, você saberá que realmente o é pelo sentimento de certeza que isso lhe inspira, pois se tiver certeza, agirá de acordo com isso. Se você não agir, você não está convencido, pois Deus em você é sua própria imaginação humana maravilhosa e Deus está sempre agindo. Você pode estar fisicamente incapacitado, mas está sempre agindo em sua imaginação, que é Deus, o Pai da sua vida. Por estados, quero dizer atitudes mentais. O Novo Testamento começa assim: o tempo está cumprido e o reino dos céus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. A palavra arrepender-se significa uma mudança radical de atitude. Sua atitude não precisa ser em relação ao outro, mas uma atitude em relação a si mesmo. Se você sente que não tem nada pelo que viver, deve se arrepender mudando radicalmente sua atitude desse estado. Não se condene pelo estado em que caiu. Se você não gosta, mude para outro. Não tenha pena de si mesmo, pois se o fizer, tornará o estado um hábito e permanecerá nele pelo resto de seus dias na terra. Em vez disso, você pode acreditar nessa doutrina e sair de qualquer estado. Deixe-me ilustrar com esta história. Um senhor, que frequenta as palestras, e sua esposa mudarão-se para sua nova casa na praia. Querendo fazer algum paisagismo, eles convidaram 5 paisagistas para dar lances. 2 nem sequer licitaram devido à localização do imóvel, mas depois de escolher um, foram plantados os relvados e jardins bem como várias árvores. Em 6 meses, 3 árvores morreram. Agora, em vez de ficar com raiva e chamar o homem, exigindo que as árvores fossem substituídas, meu amigo resolveu testar sua imaginação e então, enquanto estava sentado em seu carro, ele imaginou que estava encostado em uma árvore saudável enquanto olhava para as 3 que pareciam estar mortas, mas agora estavam saudáveis e bonitas. Então um dia o paisagista veio até a casa, perguntando sobre o jardim, principalmente as árvores. Parece que seus homens usaram muito nitrogênio no fertilizante, o que causou a queima das raízes. Ao ver as árvores, ele voltou na terça-feira seguinte e as substituiu gratuitamente. Esse mesmo senhor compartilhou outra experiência comigo, dizendo: na manhã seguinte, a caminho do trabalho, passei por um prédio muito importante e disse a mim mesmo: como seria trabalhar lá? Sem saber nada sobre a empresa, brinquei com a ideia de eles me oferecerem um salário fantástico e até imaginei ver meu nome na porta do escritório. Naquele mesmo dia, enquanto trabalhava, recebi um telefonema de uma agência contratada para preencher os cargos executivos da empresa por cujo prédio eu havia passado e cujo emprego eu acabará de imaginar. A agência estava ligando para perguntar se eu consideraria trabalhar para o cliente deles. Fiquei tão chocado ao perceber que a lei poderia funcionar tão rapidamente, mas agora sei que funciona. Você não precisa permanecer em um estado se tiver cometido um erro. Você pode mudar de estado de manhã, ao meio-dia e à noite, mas o estado ao qual você retorna mais constantemente constitui sua morada. É a partir daí que você vai viver e perpetuar até se mover em pensamento. Como Blake disse, o carvalho é cortado pelo machado e o cordeiro é morto pela faca, mas sua forma eterna permanece para sempre e reproduz sua forma externa pela semente do pensamento contemplativo. O ser que você realmente é desceu à fraqueza da carne, fazendo com que você experimente o estado em que está agora. Contemple outro estado, e o mesmo ser que trouxe sua forma atual à existência restaurará e tornará vivo outro estado, o estado desejado. Isso ele continuará a fazer até que seu propósito seja cumprido. Esse propósito é seguir um certo padrão de volta à unidade do ser. Você vê, no começo nós fomos elaborados. Não nos voluntariamos para cair nesses estados. Fomos submetidos à vaidade, não voluntariamente, mas pela vontade daquele que nos enviou. Mas quando voltarmos descobriremos que somos o próprio ser que nos sujeitou. Agora somos os filhos, destinados a retornar como Deus Pai. Agora, deixe-me compartilhar com você uma palavra que uso noite após noite. A palavra é a David e significa amante, amado, mais especificamente é irmão do Pai.
Somos todos irmãos, mas depois da minha ressurreição e retorno à unidade, David, irmão do pai, me chamou de pai. Chegará o dia em que Davi também o chamará de pai, pois ele é irmão do pai. Somos todos irmãos da mais alta unidade, predestinados a ressuscitar naquela unidade que foi quebrada em nossa queda na divisão. Portanto, o nome de David no sentido mais específico é tio. Se Davi é o irmão do pai e todos são irmãos na queda na divisão, quando ressuscitado na unidade, Davi é aquele que revela a todos como o pai. A unidade foi quebrada por um propósito. O poder criativo de Deus desceu para experimentar estados a fim de se tornar maior do que era antes da descida. Assim, quando falo de estados, estou falando de estados de consciência, atitudes mentais que criam um corpo de crenças. Minha irmã e meus irmãos em casa não acreditam no mesmo Cristo que eu, embora todos tenhamos nascido na mesma família e crescido no mesmo ambiente. Meus irmãos se dizem cristãos, mas sua definição de Cristo é diferente da minha. De seu estado de consciência, eles acreditam em um homem que viveu há 2000 anos, mas eu diria a você que Cristo é o poder criativo e a sabedoria de Deus que desce aos estados, ressuscita e retorna como o ser que o enviou. Chegará o dia em que você entenderá todos esses preceitos como sendo literalmente verdadeiros. Aqui está um que pode ser encontrado em 1 João, capítulo 3, versículo 2, e agora somos filhos de Deus, ainda não se manifesta o que seremos, mas sabemos que, quando ele aparecer, seremos semelhantes a ele. Como o conheceremos? Tornando-se como ele é. Os pregadores do mundo lhe dirão que, quando ele vier, você será como ele em caráter, em sua atitude perante a vida. Você será gentil e atencioso e terá as qualidades dele, mas eu lhe digo, você será como aquele que está nas profundezas de sua alma meditando em você. Isso eu sei por experiência. Foi no ano de 1936 que vi a rocha que as Escrituras afirmam ser o Deus que me deu a luz. Um dia, enquanto estava sentado em silêncio, uma pedra apareceu de repente diante da minha visão. Então ele se divide e com a mesma rapidez se reagrupa em um homem sentado na postura de lótus, meditando profundamente. Ao olhar mais de perto, descobri que estava me vendo meditando. E então eu soube que quando ele acordasse eu não desapareceria, mas saberia que eu sou ele. Essa coisa chamada Neville que está diante de você é a emanação dele. Ele o trouxe à existência e, embora você tenha cortado sua cabeça 1000 vezes, ele restaurará sua forma eterna pela semente do pensamento contemplativo. Nada deixa de ser, porque todas as coisas existem na eternidade e podem ser trazidas à existência por esse ser meditativo, que se parece com você, apenas elevado ao enésimo grau de majestade. Você nunca viu seu rosto tão bonito. Você nunca o viu conter um poder tão majestoso, tanta força de caráter. Olhando para si mesmo e sabendo que não há outro, enquanto ele brilha como o sol, você retorna ao ser que ele está meditando neste mundo de mortalidade. Quando você tiver essa experiência, não terá nada a ver com qualquer pessoa que afirme ser Cristo. Você não permitirá que ninguém o detenha, pois quando vir, você será igual a ele. Você já viu alguém neste mundo que é exatamente como você? Seus filhos podem se parecer com você, mas se você colocar uma foto de um deles ao lado da sua, saberá que são fotos de pessoas diferentes, não é? Ninguém tem as mesmas impressões digitais ou o mesmo odor que o outro. Mas quando você encontrar a rocha que o gerou e o Deus que o gerou, você o conhecerá porque será igual a ele. Quando você vê esse ser no fundo de sua alma, você está vendo aquele que desceu a esses estados, meditando a si mesmo. Você é a emanação dele, o reflexo dele interpretando os papéis que ele sonha. E quando ele desperta de sua descida e começa a subir, você é ele. Não há duas sementes idênticas de pensamento contemplativo nas profundezas da alma. Somos todos irmãos, e tendo sido submetidos, quando voltamos à unidade somos Deus Pai. Agora você vê o que significa a palavra a David, ao irmão do Pai. Deus Pai é meu irmão, que um dia se levantará e, levando-me de volta à unidade do ser,
me chamará de pai. Esse é Davi. Essa é a jogada. Esse é o mistério da vida. Agora voltando ao começo. Tudo é um estado. Você pode ser qualquer homem, qualquer mulher que quiser quando entender o mistério dos estados. Um estado é simplesmente uma atitude mental, um conjunto de crenças, uma fase da experiência. Agora, não seja como a lua, que muda de 1/4, meio, 3/4, cheio, ou a terra, que se repete continuamente estação após estação. Você já notou que em certas épocas do ano, o mesmo conjunto de circunstâncias acontece com você? Todos os anos é sempre muito quente quando é hora de suas férias ou você está sempre sem dinheiro no Natal? Ou que quando você come morangos sempre tem uma erupção na pele? Todos esses são padrões criados no mundo dos estados em que todos vivemos. Existem infinitos estados e combinações de estados nos quais Deus, sua própria imaginação humana maravilhosa, cai. Felizmente existe um limite, que vem quando a misericórdia infinita, que está dentro de você, vai além e desperta a si mesma, e quando ele faz isso, você, aquele que ele colocou no tormento, desperta, aprimorado pela descida a esses estados. E como você retorna trazendo seus presentes que são o resultado de suas experiências viajando por esses estados. Você traz seus talentos, dos quais o maior é a arte do perdão, a capacidade de entrar e participar do oposto. Quando você vê alguém em desespero, pode representá-lo para si mesmo como ele gostaria de ser visto. E você pode se convencer de que o que você vê é real. Na medida em que você for persuadido, ele se tornará esse homem. Então você terá conquistado pelo perdão. Agora, todo ato de bondade é uma morte à imagem divina, pois em cada ato você se sacrifica. Fazendo vivo o que você não quer mais ver, você morre para isso e vive no que você quer ver, então toda bondade para com o outro é uma morte na imagem divina. Ao representar os outros para mim mesmo e me persuadir de que eles são como eu gostaria que fossem, na medida em que estou convencido de que eles se tornarão isso, e, ao fazê-lo, morro para o que antes dei vida. Eu vivi no que pensei que eles fossem, e então morri para esse pensamento. Eu fiz isso deliberadamente, então eu mesmo deitei. Eu tenho o poder de colocá-lo e o poder de recuperá-lo. Eu propositalmente dediquei minha vida ao que vi e elevei ao que queria ver, ressuscitando assim outro, que sou eu, em um novo estado. Com que frequência devo fazê-lo? 70 vezes 7, ou o tempo que for preciso para me convencer de que é verdade. Quando dou minha vida por outro, ele é meu irmão, pois temos o mesmo Pai. Como irmãos caímos em estados e nos ressuscitamos na unidade do Pai. Portanto, o maior talento, o maior desafio a vencer, é a arte do perdão. Por perdão não entendo um acordo verbal, deixando a lembrança do que foi perdoado. Para perdoar completamente, devo esquecer completamente o evento. Não importa o que foi dito, se você me perdoar, você nem consegue se lembrar do que eu fiz ou disse. Desejando apenas ver o que você quer ver, se você se convencer de que agora é o que deseja ser, você se esqueceu do que era antes. Isso é perdão. O verdadeiro perdão é o completo esquecimento. Blake nos diz, e a arte de viver é esquecer e perdoar. Se você não perdoa completamente, não pode esquecer, pois perdoar é mudar sua atitude em relação ao outro e, ao mudar, você esquece o que eles disseram ou fizeram, não mais os mantendo no estado que os obriga a fazer o que eles fizeram. Fez. Enquanto estiver em um estado, o homem deve desempenhar o papel que o estado dita, e o homem deve desempenhar todos os papéis. Deus em sua infinita misericórdia escondeu de nós os papéis que desempenhamos, porque o choque seria muito grande se víssemos os horrores que cometemos ao passar por todos esses estados. Veja, quando você cai em um estado, você não pode deixar de agir a partir dessa premissa, e você pode cair em qualquer estado. Não estou dizendo a você que um estado é certo e outro errado. Estou simplesmente pedindo que julgue todos os estados com amor. Se você estiver em dúvida, sempre faça a coisa amorosa.
Então você saberá que está fazendo a coisa certa. Se alguém vier até você e disser que quer um emprego, não pergunte como ele perdeu o emprego anterior, simplesmente ouça-o dizer que agora ele tem um emprego maravilhoso. Faça isso e você o tirará do estado de desemprego e o colocará no estado de empregado remunerado. Exorto a usar seu próprio poder criativo maravilhoso e mover-se deliberadamente para o estado de sua escolha. Faça isso agora ocupando o estado por tempo suficiente para que pareça natural. Você não teve uma roupa que parecia tão nova que você estava consciente dela a cada momento? Sei que quando comprei meu primeiro terno, desci a Quinta Avenida pensando que todos por quem passava sabiam que meu terno era novo. As pessoas que passavam não prestavam atenção em mim, mas eu estava tão consciente do meu novo traje. Isso é exatamente o que acontece quando você passa para um novo estado. Se o estado de riqueza é novo, você acha que todo mundo sabe disso, mas ninguém sabe ou se importa se você é rico ou pobre, então ande no estado até que se torne natural. No momento em que o sentimento é natural, a riqueza é sua. Paguei $30 pelo meu primeiro terno. Hoje um terno me custará $200, mas independentemente do custo, quando o traje é novo, estou ciente disso. Mas deixe-me usá-lo por tempo suficiente para que pareça natural e não terei mais consciência disso. O mesmo vale para um estado. Você pode desejar o estado de fama. Se você pensar que é famoso e permanecer consciente desse estado por tempo suficiente para torná-lo natural, à medida que os pensamentos fluem de você, eles se tornam uma parte natural de seu corpo de crenças e o mundo proclamará sua fama. Agora vamos para o silêncio.